Olá, minha gente bonita! Você está na websérie Quantas Autoras Negras Você Já Leu? Essa é uma linda parceria entre o Sesc Ipiranga e o projeto Mulheres Negras na Biblioteca. A nossa proposta com esse conteúdo é levar até você autoras, pesquisadoras, poetas, escritoras nacionais e internacionais para você conhecer, e ao longo desta websérie, desses conteúdos, você se pergunta por que você não conhecia essas pessoas maravilhosas e incríveis, premiadas da literatura nacional e internacional. Então aqui vai acontecer o seguinte, você vai conhecer autoras falando de outras autoras, tem sarau Poetas Pretas, que todos nós precisamos ler poesia, de muita poesia, para viver neste país, né, neste mundo louco que a gente vive, e também dicas de leitura internacional. No episódio de hoje, nós vamos falar de escritoras do século XIX com a Luciana Diogo. E eu tô aqui com uma colinha para falar a mini bio da Luciana Diogo. A Luciana Diogo, gente, ela é doutoranda em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo, a USP, bacharela e licenciada em ciências sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, também USP, mestre em culturas e identidades brasileiras pelo Instituto de Estudos Brasileiros, com a dissertação da sujeição à subjetivação à literatura como espaço de construção da subjetividade, os casos das obras Úrsula e A Escrava de Maria Firmina dos Reis. A Luciana também é gestora de conteúdos e editora do portal Memorial de Maria Firmina dos Reis, editora da revista Firminas, Pensamento, Estética e Escrita. Olá! Neste vídeo apresentarei a vocês 3 escritoras incríveis do século XIX que superaram todos os impedimentos e deixaram suas letras gravadas na história da literatura brasileira. A primeira delas, Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina nasceu em 1822 em São Luís do Maranhão, filha de Leonor Filipa, uma mulher negra, escravizada e posteriormente alforriada, e de João Pedro Esteves, um homem branco de posses, sócio do ex-proprietário da mãe de Firmina. Aos 5 anos, Maria Firmina passa a morar no interior, na Vila de Guimarães, com uma tia materna, avó, uma prima e uma irmã. Tornou-se professora aos 25 anos, mesmo sendo autodidata, e em 1859 publicou o livro Úrsula, hoje considerado o primeiro romance publicado por uma mulher no Brasil e também o primeiro romance feminino anti-escravista da língua portuguesa. Apesar de ter lançado esse livro em 1859, sabemos que ele já estava pronto em 1857, o que prova uma resenha recentemente encontrada no jornal A Imprensa. Além desse livro, Firmina deixou-nos um livro de poesias intitulado Cantos à Beira-Mar, 2 contos, A Escrava e Gupeva, 42 poemas avulsos publicados em diversos jornais e revistas, 10 jogos de palavras, 7 composições musicais e um diário, o que prova que Firmina foi uma dessas mulheres multiartistas. A segunda autora que quero apresentar é Alta de Souza. Nascida em Macaíba, no Rio Grande do Norte, em 1876, aos 4 anos já era órfã de pai e mãe e passou a ser cuidada pela avó em Recife. Diferente de Firmina, que foi autodidata, Alta de Souza foi matriculada aos 11 anos numa escola católica e lá aprendeu francês, inglês, literatura, música e desenho. Mas aos 14 anos, diagnosticada com tuberculose, foi obrigada a deixar os estudos formais, mas prosseguiu sua trajetória intelectual como autodidata. Começou a escrever aos 16 anos, aos 18 passou a colaborar com revistas e aos 20 escrevia para jornais do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Natal. Em 1900 publicou um livro de poesias intitulado Horto. A primeira edição foi publicada em 20 de junho de 1900, portanto há 120 anos. Ele continha 114 poemas e saiu com o prefácio de Olavo Bilac.
A terceira edição desse livro teve prefácio de Alceu Amoroso Lima. Alta de Souza morreu em 7 de fevereiro de 1901, aos 24 anos. A terceira escritora que eu quero apresentar é Luciana de Abreu. Ela é nascida em Porto Alegre em 1847, abandonada na Roda dos Expostos e adotada por um guarda-livros. Em 1869, ela ingressou na escola normal e frequentou aulas mesmo estando grávida da primeira filha. Formou-se em 1872 e tornou-se professora. Grávida do segundo filho, ela criou uma escola particular e passou a ensinar para mães de família. Ela foi uma grande oradora e a primeira mulher a discursar numa tribuna em Porto Alegre. Eu gostaria de deixar aqui como uma indicação de leitura para vocês a obra Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Essa edição da Câmara dos Deputados traz a obra completa praticamente de Firmina. Úrsula, Cantos à Beira-Mar, o Conto à Escrava. Espero que vocês gostem. Diga se você está gostando, compartilhe aqui com a gente as suas reflexões, pensamentos, as suas leituras, deixe os seus comentários aqui, deixe um recadinho de amor também, minha gente. Poxa vida, eu me comprometo a responder todo mundo. É o seguinte, essas autoras que a Luciana Diogo apresentou pra gente, trouxe um pouquinho da sua história, você conhecia alguma delas? A Maria Firmina dos Reis, eu sei que nos últimos anos vem falando muito da Maria Firmina, a Maria Firmina vem sendo pesquisada por muita gente, estamos lendo Maria Firmina. Quase resolvida essa questão da Maria Firmina. E a Alta de Souza? Como você conhecia a Alta de Souza? Você conhecia a Alta de Souza como uma autora negra ou como uma autora branca? Ou você nem conhecia a Alta de Souza? Sabe por que eu tô colocando isso, gente? A gente sabe que muitos autores negros, eles foram embranquecidos no decorrer da história. Um exemplo clássico é o nosso querido Machado de Assis. E por que será que isso aconteceu? E aí a minha pergunta é, por que será que uma pessoa negra não pode ser genial? Né? Se ela é genial, ela é embranquecida. Só pessoas brancas podem ter uma produção literária como a do Machado de Assis? Coloco essa questão aí para vocês pensem. E a Luciana de Abreu, de Porto Alegre, você conhecia? Já tinha ouvido falar? Conta aqui pra gente. A Luciana também, se a gente der uma pesquisada nas imagens dela, vai ver uma mulher branca. Então, importante aí a gente pensar sobre essas questões. Importante a gente perceber que existe vida fora de São Paulo e fora do Rio de Janeiro. Nós vamos agora para o Sarau Poetas Pretas com Zaine Lima da Silva. A Zaine, ela é formada em letras pela USP. Ela é escritora e é também poeta e vai recitar agora um poema autoral pra gente. Cadernos Negros, volume 41. Poemas Afro-Brasileiros, página 264. Modus vivendi. Escrevo sim para aquela senhora negra. Me chamou com o livro nas mãos, acuada, livro este já comprado anteriormente. Se sentou como quem não queria nada, esperando que meu olhar se voltasse à sua direção. Escrevo sim para aquela senhora negra. Nos abraçamos com saudades firmes, relembrando velhos tempos infantis de quando eu e seus 2 filhos brincávamos juntos na igreja aos domingos. Escrevo sim para aquela senhora negra. Me deu a caneta na mão, esperançosa, me contando que jamais havia lido algo que tanto representasse sua história de criança negra violentada. Escrevo sim para aquela senhora negra. Nos emocionamos muito chorando, pois nisto reside a importância de toda a criação afroliterária. Falar deste povo que tanto pereceu, mas que hoje vence, ensina, chora, sente, luta sem fim. Escrevo sim para aquela senhora negra. Ela, há anos, resiste por mim. Isso que chamo de ancestralidade, representatividade, porque ela importa, sim, e de reivindicação da humanidade de pessoas negras. Conheçam o trabalho da Zaine Lima, conheçam o trabalho da Luciana Diogo, pesquisadora. A Zaine lançou um livro recentemente de poesia chamado Pedra sobre
Pedra, um livro incrível. Procure a obra da Zaine Lima para você conhecer. Compartilhe esse vídeo com geral, com os amigos, com os inimigos, para fazer esse conteúdo chegar para o máximo de pessoas e a gente construir aqui um fórum de discussão sobre esse tema. Nós estamos aqui abertas a ouvir as suas considerações, o que você pensa sobre isso. Eu acho que é uma coisa que a gente pode construir juntos, tá bom, gente? Um beijo grande, muito obrigada por essa parceria, muito obrigada por acompanhar essa websérie, muito obrigada por estar com a gente nesse processo de construir essas reflexões acerca dessa literatura e dessas autoras. Se não lemos todos os passos criativos de uma nação, estamos lendo uma nação em pedaços. Estamos lendo uma nação incompleta. Conceição Evaristo. Já parou para pensar sobre isso?